Bem, eu sou Glorimar Rosa, professora de nutrição clínica do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também sou coordenadora do Centro de Pesquisas e Extensão em Nutrição Clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, dessa mesma universidade. Sou coordenadora do curso de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado da Faculdade de Medicina, na área de cardiologia, também na UFRJ. Sou coordenadora dos cursos Lato Sensu do Instituto de Nutrição e também coordeno um curso de pós-graduação de especialização em nutrição clínica. E hoje eu venho falar para vocês sobre dieta à base de plantas e prevenção das doenças cardiovasculares. E o conteúdo da nossa aula de hoje será o seguinte: falarei brevemente sobre epidemiologia das doenças cardiovasculares, fatores de risco cardiovascular, classificação da saúde cardiovascular, associação da alimentação inadequada no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, diferentes tipos de dietas, efeito dos diferentes padrões dietéticos nas doenças cardiovasculares, densidade energética dos alimentos em geral. Falarei um pouquinho sobre o nosso guia alimentar para a população brasileira, alvos potenciais da dieta à base de plantas, dieta à base de plantas e nutrientes, os benefícios da dieta à base de plantas, o que a ciência nos diz a respeito, estilo de vida saudável e a prevenção das doenças cardiovasculares e, por fim, as minhas considerações finais. E aí eu começo falando um pouquinho sobre a epidemiologia das doenças cardiovasculares, que por si só já justifica a importância do desenvolvimento de inúmeras pesquisas nessa área. Bom, a doença cardiovascular, ela continua sendo a principal, né, a primeira causa de óbito, tanto no mundo como no nosso país. No mundo, nos últimos 30 anos, né, a prevalência de óbitos por doença cardiovascular, ela saiu de 271 milhões de casos em 1990 para 523 milhões no ano de 2019, mostrando aí, né, um tremendo aumento de mortes por doenças cardiovasculares. E no Brasil não é diferente. Continua sendo a principal, a primeira causa de morte, e a prevalência dos óbitos por doença cardiovascular no ano de 2019 foi de 17,2% entre as mulheres em idade fértil. E a mortalidade equivalente, né, de uma forma geral, no Brasil, foi de 21%. Bastante alta, né? Por isso, a importância de se desenvolver tantos trabalhos, né, tantas pesquisas, buscando, né, subsídios para o governo, de uma forma geral, gerar estratégias na prevenção e também no tratamento das doenças cardiovasculares. Em relação à epidemiologia, né, são mais de 1.100 mortes por dia por doenças cardiovasculares, cerca de 46 óbitos por hora, ou uma morte a cada 1,5 minutos, para vocês terem uma ideia, né, de quanto a doença cardiovascular mata. Ela causa o dobro de mortes daquelas devidas por diversos tipos de cânceres. Ela provoca óbito 2,3 vezes mais do que todas as causas externas, né, ambientais, como acidentes, violência, e também 3 vezes mais que as doenças respiratórias. E, pasmem, 6,5 vezes mais do que todas as infecções, incluindo aí a AIDS, né? Então, eu acho que eu deixei bem clara a importância de se investigar, né, a doença cardiovascular. E aí, nesse sentido, né, existem vários fatores de risco para essas doenças. Fatores de risco modificáveis e não modificáveis. E aqui a gente vai falar sobre os modificáveis, que é exatamente sobre os quais nós trabalhamos e pesquisamos tanto. Dentre esses fatores de risco, né, eu chamo a atenção para o tabagismo, sedentarismo, o alcoolismo, a dislipidemia, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes,
a qualidade do sono, o excesso de peso e o destaco aí, dentre todos esses fatores ambientais, a alimentação inadequada, que sem sombra de dúvida vai ser um dos principais fatores de risco, né? A obesidade aí sem sombra de dúvida tem o seu papel, né, o excesso de peso, mas esta mesmo acaba sendo uma consequência de uma alimentação inadequada. E é um dos principais, a alimentação, indiscutivelmente, um dos principais fatores de risco no desenvolvimento da doença cardiovascular. E nesse slide, nós temos uma estimativa da prevalência da saúde cardiovascular e alguns fatores, né, de risco. A gente tem aqui o tabagismo, o índice de massa corporal, a atividade física, as concentrações de colesterol total, a pressão arterial e também o diabetes. E além de termos todos esses fatores de risco nesse gráfico, nós temos a classificação da saúde cardiovascular. Na cor laranja, a gente tem uma classificação que seria a ideal. O cinza, uma saúde cardiovascular intermediária. E nessa coloração assim mais clara, né, de quase um rosa, seria a saúde cardiovascular ruim. E eu destaco aqui a dieta saudável, a pontuação da dieta saudável, né, e que destacando aqui a questão da dieta saudável, de acordo também com a faixa etária, cabe aqui mostrar para vocês que nós temos aqui o primeiro resultado de todas essas barrinhas é numa faixa etária de 20 a 49 anos, e a segunda barra para indivíduos com mais de 50 anos. E a gente observa que a dieta saudável, a pontuação da dieta saudável, ela teve um papel primordial na classificação da saúde cardiovascular. Uma prevalência, né, bastante grande de uma inadequação da dieta entre os indivíduos que obtiveram uma classificação ruim para a sua saúde cardiovascular. E aí a gente observa que, dentre todos os fatores, né, o que tem mais a cor rosinha, né, seria o índice de massa corporal, a atividade física e, principalmente, em primeiro lugar, a dieta, a pontuação de uma dieta saudável, que dentre esses indivíduos com a saúde cardiovascular mais depletada, eles apresentam uma frequência bastante diminuída de dieta saudável, e sim uma dieta inadequada, mostrando aí a importância da influência da dieta na saúde cardiovascular. Mas qual o tipo de dieta, de padrão alimentar que seria, assim, o mais próximo da saúde cardiovascular, que seria cardioprotetora na realidade? Nós temos da esquerda para a direita, a gente tem o padrão alimentar onívoro, que contempla todos os tipos de alimentos, todos os tipos de carnes. Logo após o onívoro, que seria assim, o mais completo em termos de tipo, de variedade de alimentos, né? De origem animal e também vegetal, a gente tem o pesco-vegetariano. O pesco-vegetariano, ele estaria incluindo todos os alimentos, exceto a carne, né? Ele contempla ainda o consumo de peixes, mas não consome nenhum alimento de origem animal, como boi, da carne vermelha, e também aves, apenas peixes, né, como fonte de proteína. E o ovo-lacto vegetariano é aquele em que se inclui apenas, né, alimentos de origem animal, como o leite e os laticínios, né, além, obviamente, dos vegetais, como o próprio nome diz. E, por último, aqui do lado direito, o vegano.
o vegano, na realidade, ele inclui apenas alimentos, né, itens à base de plantas. Nenhum outro alimento de origem animal, seja ave, seja boi, seja peixe ou até mesmo o derivado, produtos derivados de origem animal. Apenas, na verdade, o vegano, apenas alimentos de origem vegetal. Sem sombra de dúvida, né, todos os extremos nunca nos levam ao equilíbrio. É importante a gente sempre questionar e pensar um pouquinho, né? Nosso organismo ele tem necessidades nutricionais que pode estar presente num dado alimento de origem animal, que no vegetal também vai estar presente, mas com uma biodisponibilidade um pouquinho diferente. Então, eu gostaria de estar provocando um pouquinho vocês a pensarem um pouquinho sobre esse aspecto, a raciocinarem um pouquinho a esse respeito, né? Sobre os padrões alimentares que a gente conhece até os dias de hoje. Bem, nesse slide, eu demonstro para vocês o efeito de diferentes padrões dietéticos nas doenças cardiovasculares, especificamente em mulheres. Foi uma pesquisa desenvolvida, né, pelo meu grupo, no qual nós investigamos mulheres, né, com excesso de peso e que tinham diferentes padrões dietéticos. Primeiro, eu mostro para vocês o efeito da dieta vegana, também o efeito de uma dieta ovo-lacto-vegetariana e, por fim, uma dieta onívora. E quais foram os efeitos que nós observamos nessa pesquisa? A dieta vegana, né, estritamente vegetariana, ela promoveu uma redução do índice de massa corporal, redução do perímetro de pescoço, uma redução da pressão arterial sistólica e uma redução das concentrações de LDL e colesterol. Também nós observamos que essa dieta vegana ela promove um aumento importante no consumo de fibras dietéticas, um aumento no consumo de vitaminas antioxidantes, como a vitamina A, C e E, um aumento do consumo de beta-caroteno e carotenoides, assim como uma redução no consumo de ácidos graxos saturados e também de sódio. Além disso, também observamos nesse grupo de mulheres veganas um aumento do consumo do açúcar e um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Isso mesmo, né? Já existe, né, na indústria alimentícia muito produto ultraprocessado de origem vegetal. E já no grupo de dieta ovo-lacto-vegetariana, quais foram as nossas observações? Também demonstrou esse grupo uma redução do índice de massa corporal, uma redução da razão cintura-estatura, uma redução do perímetro da cintura, assim como uma redução do perímetro do pescoço, uma redução também da pressão arterial sistólica e da concentração de LDL e colesterol. Esse padrão dietético também promoveu um aumento do consumo de fibras, um aumento do consumo de vitaminas antioxidantes e redução de ácidos graxos saturados e também de sódio. Além disso, né, a dieta onívora, né, demonstrou um efeito um pouquinho diferente desses dois primeiros tipos de padrão dietético. No grupo que consumia dieta onívora, nós observamos um aumento do índice de massa corporal, um aumento da razão cintura-estatura, um aumento do perímetro da cintura, né? Lembrando que esse é um dado antropométrico preditor, né, para doenças cardiometabólicas, né? Um aumento do perímetro do pescoço, um aumento da pressão arterial sistólica e aumento das concentrações de LDL e colesterol. Vejam que no caso da dieta onívora, nós observamos um aumento de vários fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Também foi observado nesse grupo um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, mostrando aí que, sem sombra de dúvida, o grupo que consumia uma dieta onívora apresentou um maior risco para desenvolvimento da doença cardiovascular. Bem,
Nesse slide, nós podemos observar, né, os efeitos de alguns riscos dietéticos, né, erros dietéticos na saúde do indivíduo. Foi realizado um estudo contemplando 195 países, de 1990 até 2017, e observamos o seguinte: em vermelho, o maior risco para desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E depois, em uns tons mais claros, as demais doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, neoplasias e outras causas. E a gente observa que uma dieta com alto teor de sódio, ela está diretamente associada com o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, assim como dietas pobres em grãos integrais, dietas pobres em frutas, dietas pobres em sementes e também em nozes, em geral, dietas com baixo teor de vegetais, também diretamente relacionado com as doenças cardiovasculares, dietas pobres em fibras, dietas também pobres em ácidos graxos poliinsaturados e dietas pobres em legumes. Então, a gente percebe que, indiscutivelmente, a gente está falando de quê? Dietas com baixo consumo de vegetais, de uma forma geral, elas estão associadas com a gênese das doenças cardiovasculares. E quais seriam os alvos potenciais de uma dieta à base de plantas na prevenção dessas doenças, né? A gente pode observar aqui nesse slide. Uma dieta à base de plantas, na realidade, ela é uma dieta pobre em sal, pobre em gordura, pobre em colesterol e pobre em açúcar. Além disso, os alimentos de origem vegetal, eles apresentam 10 vezes mais princípios bioativos, né? Os fitoquímicos, né? Muito mais do que qualquer alimento de origem animal. Consequentemente, vai estar fornecendo mais polifenóis, vai estar fornecendo muito mais vitaminas antioxidantes, muito mais substâncias que vão favorecer a prevenção e a proteção cardiovascular. Então, o que a gente observa nesse slide? Uma dieta à base de planta, ela vai inibir a injúria das células endoteliais vasculares, também inibe a oxidação da LDL e também inibe a ativação de macrófagos, que é justamente todo o início ali do processo inflamatório que vai favorecer a aterogênese e o princípio, né, de toda doença cardiovascular. Então vejam aí um aspecto bastante positivo das dietas à base de plantas. Aqui nesse slide eu mostro para vocês, e é bastante bacana a gente fazer esse confronto, a densidade energética média dos alimentos. Isso expresso em quilocalorias em uma porção de 453 gramas de todos os alimentos aqui. Então, a gente tem desde vegetais até os óleos. E a gente observa que, né, de uma forma crescente. Os vegetais, eles oferecem nessa quantidade, nessa porção, cerca de 100 a 200 quilocalorias, as frutas 200 a 400 quilocalorias, os grãos integrais, né, de 500 a 600 quilocalorias, os feijões de 600 a 700, a carne magra de 600 e 800, veja que já começa, né, a aumentar um pouquinho, pães de 1.100 a 1.200 quilocalorias, sobremesas assadas de 1.300 a 1.800 quilocalorias, as nozes de 2.500 a 3.000 quilocalorias e os óleos 4.000 quilocalorias. Então, vejam que quando a gente compara alimentos de origem vegetal com alimentos de origem animal, como é o caso aqui da carne magra, uma mesma porção de carne, quando comparado com os vegetais, veja a diferença em termos de densidade energética. Então, se a gente tem por objetivo promover uma redução do peso, para reduzir o número de fatores de risco cardiovasculares, é prudente aumentar o consumo desses vegetais e reduzir o consumo de alguns alimentos de origem animal, certo? É o que a gente está vendo.
E o nosso guia alimentar, não tão premiado e reconhecido internacionalmente, o que que ele nos diz? Que uma alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. E sem sombra de dúvida, também reconhece que o consumo da carne vermelha está associado a um câncer de intestino. E recomenda a diminuição do consumo de carne para evitar problemas de saúde, como obesidade, doenças do coração e também para diminuir a pressão sobre o meio ambiente. Então, o que que seria mais sustentável? Reduzir o consumo de carnes, né, de produtos de origem animal e aumentarmos o consumo dos vegetais. Seria uma dieta muito mais sustentável, né, benéfica não só para o ser humano, mas também para o meio ambiente. E nesse mesmo guia alimentar para a população brasileira, na página 84, ele reconhece que o consumo de produtos de origem animal, como de qualquer outro grupo de alimentos, não é imprescindível para uma alimentação saudável. Indica a base da alimentação, que a base da alimentação ela deve ser de alimentos in natura ou minimamente processados, evitando os ultraprocessados. Olha aí, surgindo um novo conceito em relação aos alimentos. Não está diferenciando origem animal ou vegetal, mas sim está falando em termos de processamento desse alimento, e que é muito importante da gente levar em consideração.